Estamos agora com Kennedy Alencar, que é jornalista e colunista do portal UOL. Boa noite, Kennedy. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo. Olá, Cosmo. Boa noite para você, para Maria Tereza. Um prazer estar aqui falando com vocês novamente. Obrigada. Prazer é todo nosso, Kennedy. Kennedy, esta semana, de terça até agora, muita repercussão em cima das manifestações do 7 de setembro, das falas antidemocráticas de Bolsonaro, ataques às instituições. Enfim, logo depois do 7 de setembro, houve aí várias reações de vários setores, como eu acabei de falar. Kennedy, eu sei que você escreveu um artigo logo depois disso, questionando essas falas. O que você pode falar pra gente de tudo isso? Ô Cosmo, saiu barato para o Bolsonaro ser golpista. Ele cometeu crimes de responsabilidade no dia 7 de setembro. Ele disse que ia desobedecer a ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Pediu ao presidente do STF, Luiz Fux, que enquadrasse os colegas de tribunal sob pena de ser enquadrado. Ameaçou claramente a democracia. Havia convocação com faixas pedindo o fechamento do Supremo, impeachment de ministro do Supremo, um estímulo à violência. A gente viu o que aconteceu nas estradas, com caminhoneiros fazendo bloqueios, enfim. Então acaba saindo barato, porque as duas autoridades que podem tomar medidas concretas contra o Bolsonaro para responsabilizá-lo diretamente, de acordo com a Constituição, essas autoridades são o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que continuou sentado em cima de uma pilha de pedidos de impeachment e deu uma declaração completamente infeliz no dia seguinte. E o Augusto Aras, procurador-geral da República, que continua sem levar adiante inquéritos e eventuais denúncias sobre os crimes comuns do presidente da República. Então o Aras e o Lira são omissos, são cúmplices do Bolsonaro, e o próprio discurso do Fux, que foi um discurso mais forte, um pouco assim, se cometeu crime de responsabilidade. O Bolsonaro já cometeu esses crimes, ô Cosmo, Maria Tereza. Então, Kennedy, é isso que eu ia perguntar. Tipo, eu fiquei avaliando nos últimos dias a pergunta do que mais falta. Quando o ministro Fux comenta justamente no condicionante, né, na condição, se cometer, isso não descredibiliza um pouco ou bastante a Corte Suprema do país? Claro, as instituições não estão funcionando como deveriam. Se estivessem funcionando, o Bolsonaro já teria sofrido impeachment há muito tempo. A Dilma sofreu um impeachment sem crime de responsabilidade. O Bolsonaro tem dezenas de crimes de responsabilidade e dezenas de crimes comuns. Basta pegar o que ele fez durante a pandemia, para você ter ali enormes crimes comuns, e o que ele faz ameaçando a democracia. Ele é um candidato a ditador, ele insinua ter apoio para um golpe de Estado. Ele procura enfraquecer as instituições. Então os crimes estão mais do que cometidos. A reação do Fux mostra que essas instituições não estão funcionando bem. Agora, Kennedy, o que chama a atenção é que há um longo tempo manifestações antidemocráticas de Bolsonaro vêm acontecendo constantemente. Ataques às instituições, ou seja, nenhum apreço ao Estado Democrático de Direito. E aí vem notas de declarações de repúdio e continua. Parece que é um jogo de empurra-empurra do Bolsonaro testando até onde vai, até onde ele pode ir. Você também avalia dessa mesma forma? Sem dúvida, ele é o tempo inteiro, ele está pressionando, porque na verdade ele quer correr da CPI da pandemia, da justiça, da polícia, ele quer proteger a ele mesmo e os filhos, né? Ele foi aconselhado pelo Michel Temer. Quando o Temer deixou a presidência da República, ele foi preso pela Polícia Federal. As investigações continuaram. Isso pode acontecer com o Bolsonaro. O filho do presidente da República, Carlos Bolsonaro, é suspeito, é investigado por chefiar um esquema de fake news, uma máquina de difamação dos adversários. E o Brasil está uma loucura, porque aí tem o 7 de setembro, a primeira manifestação marcada para depois é a do MBL, que é um movimento golpista, um movimento fascista, que não tem credibilidade democrática nenhuma, não tem credencial democrática para tentar liderar nada. E a gente vê esse debate nas redes sociais entre aderir ou não a uma convocação de uma manifestação liderada pelo MBL, que é o Movimento Brasil Livre. Sobre isso, Kennedy, eu queria justamente lançar a luz para o que virá, né? Qual será a narrativa preponderante, ou mais que isso, a tal da frente ampla, frente democrática? A história do impeachment ganhou força, até com declarações do ex-ministro Gilberto Kassab, que aí depois deu uma recuada, né, uma amenizada ao longo dessa semana.
Para onde a gente aponta essa cobertura, ou mais que isso, essa narrativa daqui para frente? Maria Tereza, acho que assim, as oposições têm que separar a tática eleitoral da tática política. Então, claro que seria o momento de uma reedição de um movimento parecido com o das diretas já, no final da ditadura militar, tentou aprovar uma emenda constitucional para que a gente votasse diretamente. Acabou fracassando no Congresso, mas aquilo selou de vez o fim da ditadura. O que foi bonito naquele momento? Estavam juntos no palanque o Ulisses Guimarães, o Lula, o Tancredo, o Mário Covas, o Leonel Brizola. E ali havia uma causa comum, que era a volta das eleições diretas para o presidente da República. Nós temos uma causa comum agora, que é defender a nossa democracia. Ela está sob ameaça. O Bolsonaro vai continuar com uma narrativa falsa, né? A narrativa do Bolsonaro é falsa. Lá na CPI da pandemia, eles não sabem muito bem o que significa a palavra narrativa. Tem narrativa verdadeira e tem uma narrativa falsa. A do Bolsonaro é falsa. O que na minha avaliação, deveria acontecer? Os democratas deveriam separar a estratégia eleitoral, a tática eleitoral da tática política. Então o Ciro continua com a campanha dele, o Lula com a dele, o Dória também, mas todos eles se unem, junto com entidades da sociedade civil, para convocar um grande ato e mostrar que tem peso popular maior do que o Bolsonaro, para que ele não fique com essas manifestações que ficaram aquém do que ele imaginava que levaria, tentando emparedar as instituições. Aí eu acabei escrevendo uma coluna dizendo que o MBL não tinha a credencial para liderar essas manifestações pelo seu passado. O MBL até pode subir nesse palanque, mas tem que pegar uma ficha lá no fim da fila. Concordo. Não pode querer sentar na janelinha. Né? O protagonismo na defesa da democracia tem de ser dos verdadeiros democratas, não de um movimento que invadia museu, invadia hospital, usava fake news contra adversários políticos, um movimento que defende violência na política. O MBL é o bolsonarismo sem o Bolsonaro. Né? O ideário, a ideologia é toda a mesma. Eles são regressivos nas políticas para as minorias, na política ambiental, na política social, na economia, em questão de arma. Como é que esse grupo, que é um grupo autoritário, que não pertence à direita democrática, acha que pode liderar um movimento contra o Bolsonaro? Eu acho que é um erro os setores de esquerda que vão aderir a essa manifestação do dia 12. Porque se a gente for lembrar, essa manifestação, ela primeiro foi convocada como uma manifestação nem Bolsonaro, nem Lula. E numa data diferente das manifestações da esquerda. Eles queriam se diferenciar. Veio o 7 de setembro e, de uma maneira muito oportunista, estamos numa democracia, é legítimo, mas ninguém é ingênuo, né? A gente pode notar a jogada. É uma jogada que mescla esse falso moralismo do movimento com o oportunismo político. Eles podem subir no palanque, mas um palanque amplo mesmo. Um palanque que tem a presença do PT, do PSDB, do MDB, do DEM, da OAB, da Igreja Católica, da ABI, das entidades da sociedade civil. Então é nesse contexto que eu fiz a crítica sobre essa manifestação do dia 12. Mas eu não tenho dúvida de que todos os democratas deveriam se unir, separando o que é tática eleitoral de uma tática política para a gente preservar a nossa democracia. Eu só quero, antes de passar a palavra para o Glauco, para o Cosmo, desculpa, para o Cosmo, estou confundindo com o nosso outro convidado, para o meu parceiro de bancada, só fazer um registro importante sobre o MBL, até se você quiser comentar, Kennedy, a figura do deputado Arthur Duval, mamãe falei, deputado estadual daqui de São Paulo, que foi expulso pelos bolsonaristas, ele utilizou a mesma tática que ele usava antes, quando ele estava construindo a candidatura de Bolsonaro, quando ele se infiltrava em manifestações progressistas da esquerda para provocar. Só que agora ele muda de lado e tenta sair aí também como um herói. Isso pode ser bastante perigoso, né, Kennedy? Olha, eu acho que esse deputado estadual, ele tem pouca credibilidade política. É um deputado que o ideário dele me parece um ideário muito conservador, muito atrasado. E é uma estratégia oportunista, né? De tentar ficar em evidência. Foi lá numa passeata arrumar uma confusão, gravar uns vídeos. Enfim, estamos numa democracia, esses personagens podem fazer esses gestos histriônicos, mas não é ninguém que eu realmente leve a sério como uma liderança que tenha algo a dizer aos brasileiros, entendeu? Num momento tão grave como esse. A gente tem que estar escutando o Lula, o Ciro, o Fernando Henrique, o Rodrigo Maia, o Dória. Eles têm as diferenças ideológicas deles,
as disputas eleitorais deles, mas são pessoas que, neste momento, têm muito mais a contribuir para o debate em defesa da democracia do que essas figuras menores do MBL, na minha avaliação. Agora, Kennedy, mediante a tudo isso que vem acontecendo e a cada manifestação do Bolsonaro, ela vem se mostrando mais contundente no que diz respeito a esticar a corda sem limites, o que está faltando, efetivamente, para que essa frente única, de fato, se una em defesa da democracia brasileira? Conversar. Eles têm que separar, né? Outubro de 2022 está daqui a 13 meses, haverá eleição no Brasil, com urna eletrônica, é uma sociedade civil complexa, a gente vai manter a democracia. E articular uma coisa muito simples, né? Como no comício das diretas, haviam lá os apoiadores do Leonel Brizola com as bandeiras do PDT e defendendo o Leonel Brizola para presidente. Havia do PT defendendo Lula, havia aqueles que queriam Mário Covas, aqueles que queriam Ulisses Guimarães, né? É convocar um ato e deixar as pessoas irem com as suas bandeiras, as suas roupas e as suas palavras de ordem preferidas. Né? Não é colocar, olha, para essa manifestação você tem que vir vestido de branco, e não pode manifestar sua preferência eleitoral. Isso não existe numa manifestação. Mas sabendo que o centro desse movimento, desse ato, que pode ser no começo de outubro, pode ser em 15 de novembro, os partidos políticos estão discutindo, é a defesa da democracia brasileira contra um candidato a ditador, que é o Bolsonaro, que está tentando destruir a democracia brasileira. Ô, Kennedy, só cortando, Maria Tereza, isso que você falou é muito importante, porque lá atrás, naqueles atos do MBL, a gente ouviu uma frase especificamente sem partidos políticos, sem bandeiras e sem ideologia política. Como assim? É um ato político. Como esquecer essa questão, né? Isso. É um movimento autoritário, é um movimento que nega a política, é um movimento que fez muito mal ao Brasil, estava de mão dadas com o Bolsonaro, foi expulso pelo Bolsonaro. Eles queriam ter protagonismo num governo regressivo. Nem o Bolsonaro quis o MBL. Eu acho que é um movimento que não pertence à direita democrática, não tem o meu respeito pela forma como eles fazem política. Eles usam fake news contra os adversários, eles demonizam a política, eles não contribuem para elevar o debate democrático. Nesse momento, eles estão ali numa espécie de um recuo tático, tentando pegar carona, porque ficou insustentável para eles, o próprio Bolsonaro não os quis mais. Então, mas é grave, sim, e é importante que esses atores políticos todos, com relevância e que são democratas de verdade, entendam isso, né? Para não dar gás a movimentos golpistas e autoritários que não merecem. A história recente mostrou para onde esse pessoal nos levou, né? Onde que nós chegamos aí com o autoritarismo da Lava Jato, dessas manifestações, desses movimentos autoritários. Chegamos ao Bolsonaro. Sem dúvida. E para a gente concluir, Kennedy, eu queria falar sobre a sua avaliação com relação à figura de Bolsonaro hoje, após o 7 de setembro, considerando o seguinte, o desgaste político, claro, que acho que está ficando cada vez mais evidente, e o desgaste daquelas pessoas os blogueiros, que eu não vou citar nomes para não fazer propaganda, mas os blogueiros fanáticos por ele que passaram também a questioná-lo, justamente com esse, aspas, recuo dele. Como sai a imagem midiática de Bolsonaro? Eu acho que ele sai mais isolado e mais fraco, inclusive nesse público dele, né? Que são difamadores profissionais. O Bolsonaro, ele tentou um golpe, ensaiar, mostrar uma força que ele não teve. Ele esperava levar muito mais gente à Avenida Paulista e à Esplanada dos Ministérios. Fracassou. Isso o enfraqueceu no Congresso Nacional. Ele faz agora esse recuo tático com a carta que o ex-presidente Michel Temer ditou lá para ele, no movimento de socorro, coloca em contato com o Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes é quem tem a caneta na mão, que pode tomar medidas, que podem, agora, por exemplo, prender um filho dele, ou no futuro, prender o próprio Bolsonaro. Então, nem o público do Bolsonaro, acreditou na fanfarronice, no blefe do Bolsonaro. O Bolsonaro sempre foi isso, né? É preocupante que tanta gente acredite nele. Foi expressiva a manifestação dele. Eu não a menosprezo, não, mas ela é minoria no Brasil. Ele não tem a maioria dos brasileiros ao lado dele. Agora é uma minoria muito barulhenta, muito perigosa, muito antidemocrática, que não aceitou nem esse recuo tático do Bolsonaro, que daqui a pouco ele volta a tentar emparedar as instituições.
Mas essa grande derrota de 7 de setembro, ela foi muito importante, porque esse isolamento político dele enfraquece a chance de golpe e fortalece a democracia. Que bom. É isso, jornalista Kennedy Alencar, colunista do portal UOL e que sempre participa aqui com a gente. Muito obrigada, Kennedy. Até uma próxima oportunidade. Gosto muito de estar com vocês. Até uma próxima. Um abraço, Cosmo. Um abraço, Maria Tereza. Um abraço para quem está nos assistindo. Um abraço.